Bem-vindo ao Trechos do Eliseu, um canal não oficial de vídeos exclusivos do pastor Eliseu Rodrigues. Queridos pais do Senhor Jesus, abra sua Bíblia comigo, por favor. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1. Primeira Epístola Universal de Pedro, capítulo de número 1. Por favor, leiamos a partir do versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que texto lindo. Queridos, por favor, tomai o vosso assento. Eu quero expressar a minha alegria por estar com vocês pela primeira vez. Pedir perdão pelo horário chegado. Eu estava... Onde foi que eu estava? Caçapava, uns 7 a 10 quilômetros depois, ali do centro da cidade, estrada de chão, numa casa de recuperação, e tivemos muita dificuldade para sair, pegar a estrada e chegar, mas o Senhor nos guardou e nos trouxe pela sua infinita misericórdia. Muito obrigado, pastor Davi Fonseca, é o pastor setorial. Minha gratidão a Deus pela sua liderança e pela permissão que me é dada a estar transmitindo a palavra do Senhor neste lindo congresso. Ao pastor Frank Fonseca, é o copastor. Também minha gratidão ao presbítero Jefferson Monteiro, que é o coordenador setorial da UMADEB. Suzano, é aqui que é Suzano. Meu, muito obrigado. Porque eu estava em outra cidade agora, não foi lá no hotel? Mogi, só hoje 3 cidades, como é que memoriza, irmão? Presbítero Felipe Silva, meu muito obrigado também ao vice-coordenador setorial da UMADEB, Suzano. Eu estou muito feliz pelas palavras do pastor. Eu já percebi que essa é uma igreja bíblica, uma igreja que ama as Escrituras, uma igreja que tem sede de ouvir Deus. Graças a Deus por isso. Eu tenho 2 temas em livros disponíveis depois da pregação. Eu terei o tema Além dos Sonhos, aprendendo com José que sonhar não é suficiente. E tem o livro da minha esposa, as pregações dela no ciclo de oração. A editora pegou as pregações, redigiu e transformou numa linguagem para leitura.
E o título do livro é Entre Elas e Deus. Eu perguntei por que esse título, ela disse para ninguém se intrometer. Então, estará disponível depois da pregação. Jesus escolheu os discípulos, pela graça os capacitou, e antes que fosse assunto aos céus, Jesus disse que eles, pelo Espírito Santo, seriam guiados, direcionados, inspirados em toda a verdade. De que verdade Jesus estava falando? Ele estava falando da verdade da revelação das Escrituras para o tempo em que vivemos, o que chamamos de Novo Testamento. Até o tempo de Jesus, a Bíblia que Jesus lia, interpretava e pregava era o Antigo Testamento. E ele disse que a partir dos discípulos, o Novo Testamento seria formado, porque o Espírito os guiaria em toda a verdade. Sim, o Espírito capacitou os apóstolos e eles começaram a escrever as verdades divinas, verdades inspiradas pelo Espírito Santo. Essas verdades foram escritas e registradas em cartas. Um modo comum de se comunicar no tempo antigo, principalmente pela igreja primitiva, que era em sua maioria formada de missionários. Por isso, Atos 9, um título dado à igreja em Atos 9 é o povo do caminho, porque a igreja era constituída de pessoas que caminhavam levando a mensagem da salvação. E dentre estes que caminhavam levando a mensagem da salvação, estavam os carregadores de cartas. Se tinham os carregadores de cartas, os portadores da mensagem em cartas, tinham os escritores das cartas, ou aqueles que ditavam e outros escreviam as cartas. A teologia ortodoxa ou teólogos ortodoxos afirmam que Pedro, sim, pelo menos a sua primeira carta, a escreveu, esta linda carta com conteúdos tão profundos e esperançosos para a igreja. A palavra mais citada nas cartas de Pedro é vida e esperança, porque a igreja em seu tempo estava sendo perseguida por Roma. Roma, quando a igreja começou, ela não se incomodava com a igreja. A igreja se reunia ao redor do templo e todos pensavam que a igreja era uma ramificação do judaísmo, eles que se entendam. Mas de repente, a igreja do Senhor começou a se opor ao sistema judaico como obrigação para culto. Um dos exemplos é a carta aos Hebreus, quando os crentes queriam judaizar aquilo que já havia sido cumprido em Jesus. Por exemplo, queriam voltar ao culto no tabernáculo, queriam voltar aos símbolos judaizantes que, como Moisés, foram iniciados apenas como sombras que apontavam para Cristo, a realidade. O escritor aos Hebreus, então, mostra que Jesus é o cumprimento, foi o cumprimento e era maior que o próprio Moisés. Quando Roma percebe que a igreja discorda dos ensinos judaicos para o estilo de culto, quando a igreja começa a dizer que só há um Senhor, um Salvador, e esse é aquele que morreu e ressuscitou, quando a igreja diz que Roma não é a senhora do mundo, porque no coração deles só havia um Senhor, Roma começa a perseguir a igreja de Deus. Quando a igreja é perseguida, ela se torna
espalhada. E essa igreja espalhada necessita de cartas para ser edificada, para ter a sua fé fortalecida. Quando eu vejo nós afirmando, a igreja afirmando, e o título, primeira epístola universal de Pedro, uma carta que pode ser lida por todas as igrejas. Uma carta que não é limitada a uma igreja local com problemas locais. Uma carta que dentro dela você vê a realidade de todas as igrejas de todos os tempos. Aqui nós temos uma epístola. Jesus havia ordenado que Pedro fortalecesse os irmãos. Quando Jesus ressuscitou e encontrou-se com Pedro em João 21, Jesus disse que ele deveria fortalecer os irmãos quando ele fosse verdadeiramente convertido. E esta carta faz parte do ministério pastoral e fortalecedor de Pedro. Porque em João 21, Jesus perdoa Pedro, e quando Jesus perdoa Pedro, Jesus já torna Pedro um pastor. Se tu me amas, apacenta meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. E você vai fortalecer os teus irmãos. Crente convertido fortalece os seus irmãos. Crentes convertidos podem não ser pastores, mas se tornam apacentadores. Qual a diferença, pastor? O pastor, ele tem o ministério pastoral. O apacentador, ele cumpre funções de zelo pelos seus irmãos na casa do Senhor. Pedro recebe essa missão de fortalecer os irmãos. E como que Pedro vai fortalecer os irmãos? Escrevendo, usando a habilidade comum da época, o costume comum de se escrever e enviar mensagens. Pedro diz aos leitores desta carta, no capítulo 5, versículo 12, que esta é uma carta de encorajamento. Então ele está obedecendo a ordem de Jesus em João 21. Você vai fortalecer os seus irmãos. E agora, pelo que ele escreve, que é a verdade do Espírito, a verdade que Jesus prometeu que o Espírito guiaria os apóstolos, a igreja é fortalecida. Temos aqui a graça de Jesus, como Pedro usa no versículo 2, a graça é multiplicada. Depois no 3 ele diz que segundo a grande misericórdia do Senhor, fomos gerados. A graça de Deus na vida de Pedro. Um Pedro que na hora de orar, dormia. Na hora de se calar, falava. Na hora de falar, calava. Pedro que disse a Jesus: o galo canta, todo mundo nega, mas eu não nego. O galo foi fiel, ninguém negou como Pedro, e Pedro negou. Aí você diz: fraquinho. Pois é, fraquinho. Negou Jesus, conforme Jesus avisou, se ensoberbeceu. Lá no Getsemane, João 18, feriu o servo do sumo sacerdote. Por quê? Porque não orou. E quem não ora só presta para ferir, mas quem tem uma vida de oração fortalece os seus irmãos. Quando Pedro, em Atos, ele se torna diferente. Atos 1 ele está orando, Atos 2 ele é cheio do Espírito, Atos 3 está subindo ao templo para orar, Atos 4 Pedro ora com a igreja e a casa treme e todos são cheios do Espírito. A Bíblia diz em Atos 9 que ele ora e Jesus ressuscita uma discípula. Agora que ele tem uma vida de oração, ele não é um destruidor de pessoas, ele não é alguém que olha para o próximo e diz: sou melhor do que vocês, porque todo mundo aqui vai desviar, mas eu sou a quarta pessoa da Trindade. Não, Pedro agora escreve para fortalecer
fortalecer. E como no tempo em que vivemos, é o tempo da tecnologia, é o tempo que pelo computador tem gente que pensa que o Facebook é o seu certificado de conclusão teológica no Google, copia, cola. É essa geração em que a gente vive, com a facilidade que temos de escrever. Eu te pergunto, seus escritos, suas digitações, suas postagens fortalecem a igreja ou escandaliza a igreja? Fortalece a igreja ou simplesmente evidencia sua falta de leitura bíblica? Fortalece a igreja ou simplesmente evidencia suas ausências na escola dominical? É por isso que às vezes alguns não entendem uma classe de pessoas que eu chamo de net crente. Quem é esses, pastor? Só é crente na net. E ele nunca está na escola dominical para cooperar, nunca está num culto evangelístico para cooperar, mas está na net. Copia, cola, enche a cabeça de informação, mas nunca concluiu um curso básico de teologia, não sabe nem por onde começar a ler a Bíblia, fica dizendo aí na internet, tem que começar com Mateus. Esses dias eu fui confrontado na internet, eu perguntei lá, eu falei, hoje eu darei uma aula sobre bibliologia, por onde começamos a ler a Bíblia? E começou um monte de gente, Mateus, porque é mais fácil, Mateus, porque é mais fácil para o ímpio, Mateus tem que começar pelo Novo Testamento porque não tem genealogia, e uns argumentos nada a ver. E um entrou na live e disse, me aceita aí que eu vou mostrar que é pelo Novo Testamento que se começa. Falei, então tá bom, vai subir na live. Ele subiu na live. Eu falei, por onde começa a ler a Bíblia? Ele, por Mateus. Eu perguntei por quê. Ele disse, porque as pessoas reclamam que se cansam na genealogia. Falei, então abre a Bíblia em Mateus 1. Aí quando ele abriu a Bíblia em Mateus 1, Jesus, filho de Abraão, filho de Davi, filho de Jessé. Eu falei, olha aí, meu irmão, o conselho que você deu para alguém parece que nem você percebeu o que você estava dizendo. Sabe por que as pessoas rejeitam genealogia? Porque o nome delas não está lá. Porque se tivesse lá, ia ler o nome todo dia. Ah, irmão, a Bíblia é uma história de Deus. É a macro-história que tem micro-histórias. Micro-histórias são as histórias dos homens. Macro-história é a história de Deus. Se é uma história, tem começo. Então por onde eu começo? Pelo começo. É só começar pelo Gênesis. Começos, princípios, inícios. Quando você começa pelo começo, você percebe a história de Deus. Ele criou todas as coisas, confiou o governo ao homem, entrou o pecado do mundo, mas ele prometeu a redenção, e um dia todas as coisas serão como antes. Novo céu, nova terra. Ah, querido, a gente precisa fortalecer os nossos irmãos com conteúdos bíblicos, com a Bíblia aberta. Pedro está cumprindo sua missão de fortalecer a igreja, falando do Pai, falando do Filho, falando do Espírito Santo. Olha o que ele diz no versículo 2: eleitos segundo a presciência de Deus. Ele já nos conhecia antes da fundação do mundo, viu-nos diante da mensagem apresentada, e pela fé, aqueles que recebem a mensagem já são chamados de eleitos de Deus. Ele te viu crer, ele te viu se humilhar, ele te viu chorar diante da mensagem, mas ele só não viu, ele projetou o plano da salvação em uma pessoa, Jesus de Nazaré. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, não só salvos, mas também santificados. Olha como é que Pedro está fortalecendo a igreja, falando do atributo de Deus, onisciência, falando da função do Espírito, santificação. Agora ele nos humilha para
a obediência e purificação do sangue de Jesus. Ou seja, ninguém aqui foi salvo porque é obediente. Ninguém aqui foi salvo porque é branquinho, bonitinho, limpinho. Não. Todo mundo aqui foi salvo para obedecer. Todo mundo aqui foi salvo para ser santificado, lavado pelo sangue de Jesus. Irmão, olha que mensagem Pedro está usando para fortalecer a igreja. Quer que eu resuma isso, irmão? O que fortalece a igreja é doutrina. O que fortalece a igreja é doutrina. O que fortalece a igreja é o básico da fé. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus perdoa e o último, Jesus breve voltará. Irmão, o fortalecimento da igreja está na mensagem bíblica e cristocêntrica. Pregue 10 minutos, mas pregue o que é que ele faz. Ele salva, ele santifica, ele lava. Cante, mesmo que ninguém pule, mas cante o básico. Ele salva, ele santifica, ele purifica. Alguém está entendendo essa palavra? Igreja de verdade é fortalecida pela palavra da salvação. Tem muita gente que está atrás de muitas invencionices, irmão, mas Jesus disse que a verdadeira ovelha conhece a voz do pastor. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês da carta de Pedro. Ele está fortalecendo a igreja. Com quê? Com doutrina. Só no versículo 2 nós temos aqui a doutrina da soteriologia. Essa palavra eleição está dentro da doutrina da salvação. Depois ele apresenta o atributo de Deus, presciência. Sabe o que é isso? O Deus que sabe antecipadamente todas as coisas. O que é isso, pastor? Teotologia. Ele não fala só de soteriologia, ele também fala de teotologia, um ser, estudo sobre um ser chamado Deus. E agora ele fala em santificação do Espírito. O que é isso, pastor? Paracletologia, Espírito Santo. Pneumatologia, a ação desse Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Se tem que ser purificado pelo sangue de Jesus, é porque está sujo pelo pecado. Então ele está falando de amartiologia, a doutrina do pecado. Mas quem é que purifica o homem do pecado? Jesus, pelo seu sangue. Já está falando de cristologia. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Já está dizendo que a gente está na dispensação da graça. Versículo 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é Deus, mas se ele tem um Pai que também é Deus, ele se tornou filho. Então ele já está falando da encarnação. Ele está dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É isso que edifica a igreja, falar de Jesus, que segundo a sua grande misericórdia. Por que grande misericórdia, Pedro? Porque eu não mereço, a gente não merece, é tudo graça. Pela sua misericórdia nos gerou de novo. O que ele está falando aqui? Regeneração, novo nascimento, nascer de cima, nascer do alto, nascer pela ação do Espírito. Tem gente que nasceu na igreja e vai para o inferno, porque o mesmo diabo que nasceu no céu vai ser lançado no lago de fogo. Tem gente que está na igreja, canta os hinos da igreja, mas não nasceu do Pai. Gosta de algumas pregações, mas não nasceu do Pai. Meu Deus, olha como é que Pedro está fortalecendo a igreja. Eu lembro de Gênesis 15. O Senhor falou para Abrão: Abrão, por que
você está desanimado? É que eu não tenho filho. E o herdeiro de tudo que tenho vai ser o nascido na minha casa. Olha a resposta de Deus em Gênesis 15. Não, o herdeiro não vai ser o nascido na casa. O herdeiro é quem nasce do Pai. Quando eu li isso, irmão, essa palavra ardeu no meu coração. Tem gente que nasceu na casa, mas não nasceu do Pai. Tem o evangeliquez, mas não tem a palavra da salvação. Não nasceu pela força do Espírito aqui dentro. Céu não é para quem nasceu na casa, é para quem nasceu do Pai. É o que Jesus pregou para Nicodemos. Irmão, Jesus pregando para Nicodemos em João 3, ele fala do novo nascimento, da regeneração. Necessário é nascer de novo. Por quê? Porque você já teve o primeiro nascimento físico, biológico. Mas João capítulo 1 diz que a salvação não é para quem nasce do varão, a salvação é para quem nasce dele. Como assim? Deixa eu tentar facilitar. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra. Ouvir Deus é só pela palavra de Deus. Quando essa palavra abre seus sentidos espirituais, seus olhos se abrem para o mundo espiritual e você se enxerga morto espiritualmente, miserável, pobre, cego, nu, inimigo de Deus. Quando você reconhece isso, você diz: eu preciso de vida, eu preciso de vida, eu preciso de vida. Aí o pregador diz: recebe Jesus que ele é vida, recebe Jesus que ele é vida. Quando você confessa Jesus, o Espírito Santo vem e toca no espírito humano, e o espírito humano que estava morto, contaminado, recebe vida. E agora você adora em espírito, você canta em espírito, você tem saudade do que é espiritual. Você acabou de nascer de cima. Eu sei que eu nasci de cima quando eu quero a palavra de cima, o espírito de cima, o Cristo que vem de cima. Eu nasci do alto quando eu quero aquilo que é do alto. Aí eu te pergunto: isso te fortalece? Se isso não te fortalece, você não faz parte da igreja. Porque quando Jesus disse a Pedro: fortalece seus irmãos, e quando Jesus disse: o Espírito vai guiá-los em toda a verdade, ele estava falando dessa carta. Você vai fortalecer a igreja escrevendo. Você vai fortalecer a igreja falando de doutrina. Sabe o que me entristece, irmão? É que se você perguntar nome de coaches, essa geração conhece. Se você perguntar nome de jogadores de futebol, essa geração conhece. Se você perguntar nome de artistas de Hollywood ou da rede esgoto de televisão, essa geração conhece. Mas se você falar deontologia, pneumatologia, amartiologia, soteriologia, missiologia, cristologia, escatologia, vai dizer: vai xingar outro, pastor. Então por que a nossa geração está enfraquecendo diante de tentações? Porque falta fortalecimento da palavra. Mas Deus marcou essa noite para marcar a sua vida. Deus marcou essa noite para te lembrar: está aqui o pão, está aqui o fortalecimento, é a doutrina. Irmão, permita-me por favor, só dar um pulinho lá na primeira carta aos Tessalonicenses, para falar o que fortalece a igreja é a palavra. Dá um pulinho para 1 Tessalonicenses 4, os crentes perseguidos e desanimados. Olha como Paulo vai animar a igreja em 1 Tessalonicenses 4, ele começa assim, ó: você que está aí cobiçando os outros, fuja da prostituição. Deus é vingador. Paulo, a gente precisa de consolo. Ele diz assim: o que não trabalha, também não coma. Se você está sem trabalhar, trabalhe. Paulo, pega leve. Os irmãos estão tristes por aqueles que estão morrendo. E agora, Paulo, ele diz assim: o mesmo Senhor descerá no céu com alarido, voz de arcanjo e com trombeta de Deus, versículo 16. E os que morreram em Cristo
ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, subiremos juntamente com eles nas nuvens, encontraremos com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Irmão, Paulo não está profetizando casa, não está profetizando carro, não está profetizando chave, não está dizendo que quem te viu na prova não te ajudou, quando te ver na bênção vai se arrepender. Não, ele não está dizendo que a roda vai girar e quem estava embaixo vai ficar em cima e quem estava em cima vai ficar embaixo. Não, para consolar a igreja ele está pregando arrebatamento. Olha o que ele diz: e estaremos para sempre com o Senhor. Aí como é que ele conclui? Ele diz: consolem uns aos outros com essas palavras. Fortaleçam uns aos outros com essas palavras. Quais palavras? Santificação, trabalho, amor e esperar a vinda do Senhor. O que fortalece a igreja é doutrina, palavra. Aleluia! Pedro, fortaleça a igreja. Ele está bom, Senhor. E o Espírito o conduz. E ele fortalece a igreja com doutrinas basilares da nossa fé. Segundo ponto dessa mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Ele diz assim: aos estrangeiros espalhados. Olha do que ele chama a igreja: estrangeiros. Estrangeiros, por que Pedro? E vocês sabem que Pedro não tinha... É papa que fala ou é papo? Papa na língua. Por que estrangeiro, Pedro? Aí Pedro olharia para nós e diria: porque crente é estranho. Crente veste diferente, fala diferente, pensa diferente. Crente vive diferente. Sois estrangeiros. Isso aqui não é somente cultura diferente que os crentes enfrentavam. Não, o perfil da igreja é estranho. O mundo tem que olhar para a igreja e estranhar, sim, algumas posturas, algumas atitudes. Nós não enxergamos as coisas como o mundo enxerga. Nós não levamos a vida como o mundo leva. Relacionamento de crente é como? Crente com crente. E para quê? Para casar e lutar para permanecer até a vinda de Jesus, ou até que a morte o separe. É o estilo do crente. Como é que o crente faz com as mágoas? Perdoa. Não se vinga? Não. Não dá facada? Não. Não cai na porrada? Não. A gente é estranho. Aí eu não entendo como é que tem crente que diz assim: eu tenho mais facilidade de ter amizade com ímpio do que com crente. Mas eu sei por quê. Porque se o ímpio vacilar comigo, eu meto na cadeia. Se o ímpio vacilar comigo, eu coloco na justiça mesmo. E aqui na igreja, se o irmão vacilar comigo, aí eu tenho que levar uma ou mais duas testemunhas. E não é para ganhar a discussão, é para ganhar o irmão. E se ele não ouvir, aí fala para a igreja. E se ele desprezar o ensino da igreja, aí exclui. Depois de excluído, aí ele pode ser colocado na justiça. Mas enquanto ele pode te ouvir, pode ouvir duas ou três testemunhas e pode ouvir a igreja, a gente tem que lutar até o fim. Olha o que Jesus disse: ore por quem te persegue, abençoe e não amaldiçoe. O que é isso, irmão? É para nós, é fácil, mas a gente é estranho. Se quer fazer parte desse grupo, tu tem que ser estranho. É estranho. Alguém vai olhar para tu na escola e falar: tu é virgem? Sou virgem. Porque, menina, tu é doida, tu é virgem? Sou. É uma maravilha, eu sou princesa de Jesus. Eu não posso receber na cama quem eu não recebi no altar. Eu tenho que levar minha vida sentimental debaixo da direção de Deus. Estranho.
estrangeiros, como José foi no Egito, como Daniel e seus amigos foram em Babilônia. E uma frase que eu falei em 2015, e tem jovens que lembram até hoje, mas quem sabe tem gente que nunca me escutou falar isso. Daniel foi estrangeiro na Babilônia, José foi estrangeiro no Egito. Tu lembra daquela tribulada? A Bíblia diz que ela disse assim, ó, todo mundo está de greve. Quando o Zé vai saindo, ela diz, tu não, Zé, volta. Só tu que não está de greve. E o Zé fica. Quando todo mundo vaza, ela vai para cima de José. E a Bíblia diz que era todo dia. Gênesis capítulo 39. Todo dia ela queria duas coisas. Está escrito. Queria ficar com José e se deitar com José. E o capeta está fazendo assim com a capeta não, a carne mesmo. O diabo está se aproveitando da carnalidade de muita gente nessa geração. O quê? Porque está na moda ficar. Vai para um congresso, fica. Vai para o aniversário, fica. Vai para a faculdade, fica. Jesus volta. Não se brinca com a carne. E a segunda coisa que a carnalidade está levando muita gente é ir para a cama. Cuidado, cuidado. Na cama que você peca contra Deus, nela Deus te coloca em juízo. Se é na cama que você despreza a palavra, é na cama que o juízo de Deus vai te quebrar. Quando Abrão chegou em Gerar, em Gênesis capítulo 20, Abimeleque olhou para Sara e disse, coroa bonitona. Quando ele estava na cama desejando Sara, Deus veio na cama e disse, toca nela que eu te mato. Siquém abusou da filha de Jacó, Diná. E aí, meu irmão, caiu no laço dos irmãos dela, teve que ser circuncidado e morreu assassinado na cama. Sansão não queria casar com uma moça israelita, queria casar com treva, mesmo o nome dele sendo sol. E ele se envolvia com as trevas na prostituição. E na cama, em Juízes 16, ele está na cama com Dalila. E ela diz, como é que você fica fraco? Ele diz, amarra meu cabelo, deixa eu dormir. Ele dorme no colinho dela na cama. E aí o cabelo é solto. E ele diz, se enganei, na cama. Como é que você fica fraco? Ele disse, me amarra com tripas molhadas. E ela conseguiu tripa molhada. E ela o amarrou. E ele fechou os olhinhos na cama com Dalila. E ela disse, lá vem os filisteus. Ele, prá, quebrou as tripas. Te enganei de novo. Na casca do ovo, enganei o bobo. E aí, pela terceira vez, ela insiste. E ele brincando, onde? Na cama. Aquele que na cama brincou de se amarrar. Amarrado a Dalila na cama. O cabelo foi cortado. Na cama foi acorrentado de verdade. Aquele que brincou de fechar os olhinhos na cama com Dalila, teve na cama os olhos vazados. Se na cama você peca contra Deus, na cama o juízo de Deus vai te colocar. Pastor, mas é a carne, é a carne. Jejum e oração. Jejum e oração. A carne é fraca, mas o espírito é forte, irmão. Jejum e oração. Por quê, pastor? Porque você não é daqui. Em João capítulo 8 começaram a acusar a Jesus. Jesus ficou em pé e disse, apontem meu pecado. Ninguém conseguia apontar pecado. Aí ele disse, mas vocês são filhos do diabo. Aí pediram mais explicação. Jesus disse, a explicação é única. Eu não sou daqui. Vocês não me entendem porque vocês são de baixo, mas eu sou de cima. Aí depois Jesus olhou para os discípulos e disse, como o mundo me perseguiu, vai perseguir a vocês, porque não sois do mundo, e o mundo vai odiar aquilo que não é seu. Você é diferente. Então eu vou repetir, crente fala diferente, veste diferente, pensa diferente, canta diferente, adora diferente, porque crente é estrangeiro. A segunda coisa, eu vou falar o segundo motivo, porque tu prefere amizade com ímpio do que com crente.
O primeiro é que a gente tem que ir até o fim para nos perdoarmos, lutarmos. Por isso que a gente prefere a amizade lá fora, porque é mais fácil. Se tu me ferir, eu tenho que virar as costas para você e acabou. Cada um leva a sua vida. Aqui não. Aqui a gente tem que estar na ceia. E se a gente não discernir o corpo, se a gente não discernir o corpo como um corpo, a mão não pode bater na mão, não pode bater na boca, não pode bater no nariz. É um membro ajudando o outro membro. Se a gente não sabe o que é o corpo de Cristo, não pode ser. E Jesus ainda disse assim, lá no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 5, se teu irmão tem algo contra ti, vai nele. Mas é ele que tem contra mim, vai nele. Mas foi ele que feriu eu, vai nele. Deixa a oferta no altar, te reconcilia com ele, depois volta e oferece o teu culto. O ímpio a gente manda vazar. Aqui não pode. O Espírito está me conduzindo a essa palavra, a dizer a crentes aqui que Ele lava teu coração das mágoas. Ele lava teu coração do rancor. A justiça pertence a Deus, mas o perdão, Ele está dizendo, pertence a você. E pela graça, Jesus te capacita. Chega de contenda, chega de competição. Vamos unirmos-nos em oração, em adoração, para vencermos essas batalhas contra nós. Estranhos, estrangeiros, e a segunda coisa que ele usa é espalhados. Pode repetir isso? Espalhados. Está aí no versículo do número 1. Pedro chama, primeiro ele fortalece a igreja, agora ele denomina a igreja estrangeiros. Segundo, espalhados. Por quê? Porque a igreja começou presa em um ambiente. Eu não sei se você lembra. Jesus disse em Marcos 16:15, ide por todo o mundo. Lucas 24, é para pregar em todas as nações. Mateus 28, façam discípulos de todas as nações. Atos capítulo 1, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Era só para começar em Jerusalém, e depois vaza, se espalhem, vão levar minha mensagem para o mundo. Isso no capítulo 1. Aí no capítulo 2, o Espírito Santo desceu e encheu a igreja. Onde é que a igreja está pregando no capítulo 3? Jerusalém. Onde é que a igreja prega no capítulo 4? Jerusalém. Onde é que a igreja prega no capítulo 5? Jerusalém. E onde é que a igreja está pregando no capítulo 6? Pertinho de Jerusalém. Capítulo 7, Jerusalém, estão brigando por causa do templo. Aí quando você chega no capítulo 8, a Bíblia diz assim, e depois da perseguição de Saulo e da morte de Estevão, os crentes foram espalhados pela Judeia, Samaria, e começaram a falar do nome de Jesus. A igreja que estava parada, limitada a um centro, agora foi espalhada e começou a levar o evangelho. É para esses que Pedro está escrevendo. Um povo estranho precisa ser fortalecido, porque não é fácil ser diferente, não é fácil ser estranho. Aí Pedro vai fortalecer estes com a doutrina da salvação, da santificação, os atributos de Deus, vida eterna e vinda de Cristo. A segunda coisa que a igreja é um povo espalhado, porque a igreja foi chamada para espalhar-se. E a palavra espalhar, em Atos 8, e aqui no versículo 2, é conectada com o termo de espalhar sementes. E quando as sementes são espalhadas, a colheita é sempre maior. Eu não tenho como falar de povo espalhado, de povo que prega, de povo que evangeliza, e esquecer do que é ser pentecostal. Alguns irmãos não conhecem a essência do pentecostal.
pentecostalismo. O que foi que aconteceu no dia de Pentecostes, irmãos? O Espírito desceu, oh glória, línguas das nações, maravilha, e pregação cristocêntrica. Que coisa linda, pastor. Quarto, houveram quase 3.000 almas se entregando para Jesus. Sabe o que é isso? A igreja que no capítulo 1 são 120, no capítulo 2 são mais de 3.000, até o capítulo 5, perdão, já passou de 3.000, está chegando a 5.000. Isso é pentecostalismo. O quê? Ser cheio do Espírito para levar o Evangelho. Até cessacionistas leais consideram-nos como o maior movimento missionário, um dos maiores movimentos missionários da história da igreja. Infelizmente, da pandemia para cá, eu estou estudando mais um pouco sobre pentecostalismo. Nós, Brasil, que éramos referência em pentecostalismo, que é ser cheio do Espírito Santo com desejo missionário. A gente ainda tem gente que deseja o batismo no Espírito ou com o Espírito, mas falta a chama missionária aqui dentro. Quer buscar o batismo? Busque, continue, mas não para ficar aqui dentro, labalai, labalai, labalai. O batismo com o Espírito, quando você fala em línguas, Deus está lhe dando um sinal. Que sinal, pastor? De que outras línguas, outras nações precisam, através de você ou da sua igreja, ouvir a mensagem do Evangelho. Foram 2 missionários enviados por Deus que nos trouxeram a mensagem pentecostal para essa nação. Está faltando, eu digo isso, pois ando muito no meio dos jovens, está faltando essa chama missionária pentecostal. Se assuste, já perdemos para o centro da África, já perdemos para o interior da China, o centro da África, o interior da China. Está havendo batismos com o Espírito, está havendo pessoas sendo enviadas como missionários, e nós em pentecostalidade estamos na 3ª posição. Éramos os que mais enviávamos, éramos os que mais testemunhávamos, éramos os que mais orávamos por esse poder e por essa chama. Mas aí, meus irmãos, se entristeça mesmo, o neopentecostalismo foi entrando aos poucos nas assembleias de Deus, e algumas delas não cantam mais os hinos da harpa que nos impulsionam a evangelizar. Muitas delas não se podem mais pregar doutrinas bíblicas. Não, muitas delas estão vivendo apenas de campanhas antropocêntricas para levantar o homem, divinizar o homem e humanizar Deus. Mas a palavra diz que Deus ainda tem os seus espalhados, Deus ainda tem os seus remanescentes. Pentecostal de verdade tem sede por almas. Pentecostal de verdade, eu repito, tem sede por almas, tem vontade de evangelizar. E quando o Espírito nos enche, irmão, não há quem nos segure. Mas eu ainda ouso dizer, como disse o pastor aqui, ainda somos a Assembleia de Deus, ainda somos os maiores ganhadores de alma nessa nação. Somos espalhados. Esses dias eu preguei, andei 1 hora de barco, aí eu tive que cantar: se Cristo comigo vai. Irmão, mas o barco balançava, e eu cheguei assim, era a igreja dos ribeirinhos, interior do Pará. Falei, meu Deus, de onde vai vir esse povo para esse culto? E de repente começou,
e encheu de barco e de canoa. Falei, meu Deus, esse povo é muito corajoso. Aí desceram 3 jovens de uma canoinha. Pastor Eliseu. Eu falei, fala, meu filho. Ele andamos 7 horas para ouvir a pregação. Aí eu brinquei, se andasse era mais seguro, né? Mas eles vieram 7 horas navegando nisso para ouvir a palavra. Ou seja, no Brasil somos os mais espalhados. Deus ainda tem suas sementes que vão frutificar. Deus ainda tem as sementes que vão frutificar. Agora, não basta sermos ainda e que avive-nos, ó Deus, mas não basta ainda sermos os mais espalhados. Temos que ser como Pedro, aqueles que fortalecem, aqueles que cuidam das pessoas, aqueles que caminham do lado. Chega, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, por favor, por gentileza, chega. De que, pastor? Eu tenho visto que quando a gente faz o apelo, porque pentecostal faz apelo, a gente só não pode fazer apelo sem pregação, porque aí é apelação. Mas se tiver a palavra pregada e tiver o apelo e alguém aceitar Jesus, sabe o que me entristece? A pessoa se entrega para Jesus, aí quando acaba o culto, lá do lado de fora, cada um tem seu grupinho. O grupinho da pizza, o grupinho do x-tudo, o grupinho do churrasco. E a pessoa que acabou de se entregar para Cristo, ninguém pegou o nome, ninguém pegou o telefone, ninguém pegou o endereço. E aí a gente dá glória e posta a foto, né? Aquele glória fortão, quando a pessoa aceitou Jesus. Aí tu posta no Instagram, eu adorando. Só que você deu glória quando a pessoa aceitou Jesus, mas quando acabou o culto, apagaram-se as luzes, as lâmpadas. A depressão volta pro coração dela, a depressão volta pro coração dele, e você está na Netflix. Não adianta apenas ganhar, tem que pegar na mão. Vamos caminhar juntos. Eu vou discipular você, eu vou acompanhar você. A igreja espalhada também é a igreja que fortalece. Olha o que Pedro diz: graça e paz vos sejam multiplicadas. E como é que a gente multiplica graça e paz? Caminhando junto, cuidando das almas, evangelizando-as e discipulando-as. Foi o que Jesus disse em Mateus 28. Foi-me dado todo o poder. E agora, vão em todas as nações. E fazer o quê? Ensinar tudo que eu mandei. Fazei discípulos. Ensinando tudo que eu mandei, batizando e ensinando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas sabe o que a gente faz? E eu caminho para a conclusão. A gente deixa para o pastor, a gente deixa para o púlpito. Pastor cuida de ovelha, quem gera ovelha é ovelha. Cada crente aqui foi chamado para ser um apacentador, mesmo que não tenha ministério pastoral. Deus está me mandando dizer à juventude que está aqui presente: vocês foram espalhados nessa cidade para dar frutos, produzir frutos, ganhar almas. Irmão, John Wesley disse: todo crente deve estar preparado para 2 coisas: morrer e pregar. Morrer e falar de Jesus. É para isso que a igreja foi espalhada. Último ponto desse texto que nós estamos analisando. Primeiro, Pedro está fortalecendo a igreja com doutrina. Para não esquecer, bora lá. Pedro está fortalecendo a igreja com... Que lindo. Segundo, Pedro dá 2 nomes para a igreja: estrangeiros e espalhados. Glória a Deus. Último lugar. Agora, onde a igreja está sendo espalhada? Máximo 7 minutos e a gente acaba. Ele diz assim, ó: Ponto, Galácia, Capadócia. Tem 2 lugares que ele cita aqui que as pessoas ouviram ele pregar em Atos 2. Ponto e Capadócia. Ele pregou em Atos 2 e os habitantes de Ponto e da Capadócia estavam lá ouvindo Pedro pregar. Sabe o que aconteceu? Quando eles voltaram para o Ponto e para a Capadócia, eles continuaram multiplicando o sermão de Pedro, ao ponto de agora ter uma igreja lá.
para Pedro ensinar através das cartas. Eu vou repetir. Pedro pregou em Atos 2 e tinha gente lá de Ponto e de Capadócia. Aí não foi Pedro que fez o apelo, não. Atos 2 foram os pecadores que fizeram o apelo ao pregador. Que faremos para ter vida eterna? Fala logo. Aí Pedro disse: se arrependam e sejam cheios do Espírito para receber o refrigério e batizados em nome de Jesus. Esse grupo de Ponto e de Capadócia voltou para Ponto e para Capadócia, pois eles estavam na festa de Pentecostes em Jerusalém e começaram a espalhar a mensagem que ouviram de Pedro. Pelo amor de Deus, não deixa essa mensagem aqui não. Não, leva ela. Transmite ela. Ei, mãe, fala para os seus filhos: meu filho, tu é estranho. Ele vai dizer: está me chamando de feio, mãe? Não, que você foi chamado para ser diferente. Minha esposa, tu és estrangeira. Teu marido é estrangeiro. Leva essa mensagem. Sabe como é que a gente fortalece a igreja? Como? Doutrina, palavra. Leva essa mensagem. Você não sabe o poder de uma semente direcionada pelo poder do Espírito. Aleluia. Agora tem crentes, tem igrejas lá que precisam ser fortalecidas pela carta de Pedro. Outro detalhe para a gente encerrar, que coisa linda. Ele fala assim: Ásia e Bitínia. Gente, tu lembra de Atos, capítulo de número 15, lá na conclusão, Paulo, Silas, estão ali fazendo uma obra missionária muito linda. Aí, queridos, quando eles vão, antes de entrar no capítulo 16 e encontrar Timóteo, Paulo diz assim: eu vou pregar na Ásia e na Bitínia. Aí o Espírito Santo disse: não vai não, mas essa voz aqui não é de Deus, porque eu fui chamado para fazer missões. Aí o Espírito diz: mas o dono das missões sou eu. Tu não vai não. Tu não vais para a Ásia, nem vai para a Bitínia. Deus fechou a porta da Ásia e da Bitínia para Paulo. E ele não pôde ir, porque quem manda na agenda da igreja é Deus. Quem estabelece os métodos e as estratégias é Deus. Irmão, não me pergunte como, eu não sei. Eu só sei que o apóstolo Paulo não foi pregar na Ásia e na Bitínia. Mas quando você chega na primeira carta de Pedro, ele está dizendo: tem uma igreja na Ásia, tem uma igreja na Bitínia. Pastor, mas eu não estou lendo que um pregador foi lá. Jesus disse que o vento do Espírito sopra onde quer. Ele age onde ele quiser. De algum modo, um crente chegou lá e falou de Jesus. Irmão, onde Deus tiver um crente, ali está um missionário. E onde tiver um crente com pessoas não crentes ao lado dele, ali está seu campo missionário. Nasceu uma igreja na Ásia e na Bitínia. Alguém pregou, alguém sem nome pregou, quem sabe sem apostolado pregou. Só que o apóstolo Pedro agora está edificando essa igreja lá na Ásia, lá na Bitínia. Sabe o que é isso, irmão? Um planta, outro rega, e Deus dá o crescimento. Aleluia! Tem gente que eu ganho para Jesus quando eu prego. Esse ganho os irmãos entendem. A pessoa aceita Jesus da minha pregação quando eu prego. Aí é fácil, né? O fotógrafo, assim, né? Assim não. O fotógrafo capricha, aí tira foto top. Aí eu chego lá no Instagram: 20 almas para Jesus. Oh glória, aleluia. No sermão de 1 hora. Mas tem uma mãe que está orando e evangelizando há tempos. Tem um amigo na escola que está perturbando há tempos. Eu só vim como Pedro para dar uma fortalecida, mas a semente já foi plantada por alguém que ninguém conhece, ninguém viu, nunca citou o nome. Aleluia! Eu não sei como a semente chegou lá, mas Jesus viu. Jesus viu. Aleluia! Deixa eu fazer uma pergunta e você se manifesta dando glória a Deus. Eu já fechei a Bíblia e já fechei o esboço. Você se alegra com o ministério de Pedro? Amém! Tu
Tu acha que Paulo, que foi proibido de fazer qualquer coisa na Ásia e na Bitínia, ficaria alegre sabendo que Deus usou Pedro para fortalecer os irmãos na Ásia e na Bitínia? Claro, Paulo era também um ganhador de almas, e quem ganha alma se alegra com quem ganha alma. Pedrão, escrevendo cartas, fortalecendo a igreja. Rapaz, quando eu chegar no céu, eu quero ver Pedro, e quero ver o galardão de Pedro. Pedrão, agora deixa eu fazer uma pergunta. Tu sabe quem trouxe Pedro para Jesus? Todo mundo se alegra com Pedro, todo mundo prega sobre o agir de Cristo na vida de Pedro. Mas teve alguém que quando Jesus o tocou, quando Jesus o salvou, ele disse: o senhor pode ficar aqui só um pouquinho, rapidinho. Jesus disse: eu fico. Ele disse: eu vou lá em casa. E quando ele está indo para casa, ele achou Pedrão e disse: Pedro, o Messias está ali, o Salvador está ali, Pedro. André, que negócio de Salvador aqui? Bora comigo, maninho, que tu vai ver se não é ele. Vem Simão. E lá vem Simão com raiva: esse André é chato, eu estou trabalhando, André. Bora, Simão, vem comigo. Quando o Simãozinho vai chegando, Jesus diz: teu nome é Simão, mas a partir de agora é Pedro. Eu te chamo por um novo nome. A partir de agora você me segue, você me serve. Aí você chega lá em Pentecoste, Pedro prega quase 3.000 almas para Jesus. Imagina o sermão de Pedro ganhando quase 3.000 almas. Agora imagina o galardão de Pedro que ganha 3.000. Que coisa linda, pastor. O cabra prega um sermão e ganha quase 3.000 almas. Agora imagina o galardão de André que ganhou Pedro que ganhou 3.000. Aleluia! Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo aqui. Você pode estar me acompanhando nas redes, está me ouvindo pregar aqui, mas tem uma avó Eunice, que quando eu ia pregar na roça, lá no interior da Bahia, a igreja era luz de vela. Ela dizia: meu filho, põe seu melhor terno, sua melhor gravata, que o povo está feliz para te receber. Eu tinha 8 anos de idade. Você está aqui me ouvindo nessa linda igreja, som top, igreja top, mas teve a vovó Valdete, que já passou para o Senhor. Todo domingo eu ia para a casa dela e ela dizia: tá em jejum, né, meu filho? Eu dizia: tô. Ela dizia: hoje é primeiro domingo, é ceia, e no dia da ceia a gente jejua para matar carne e ser cheio do Espírito. Você está me vendo aqui, mas tem o meu pai que dizia: se você não orar 1 hora, se cita indigno de pregar. Você está me vendo aqui, mas tem a minha mãezinha que disse: ei, salvação é dom, mas dom de pregar não salva ninguém. Eu não sei quem te ganhou, eu não sei quem te evangelizou. Deus sabe, Deus viu. Eu não sei de quem você cuida, eu não sei de quem você não desiste, mas Deus está vendo. Pode não ser famosa, pode não ser famoso, mas tem unção de Deus para cuidar de alguém, tem amor para cuidar de alguém. Levante a mão, porque Jesus está te capacitando. Jesus está te capacitando. Um fortalecedor de pessoas. Quem ainda acredita no poder da palavra, eu vou mais fundo. Deus vai te fazer fortalecedor de igrejas. Igrejas vão ser edificadas pelo seu. Deus não te chamou para ficar esquentando o banquinho de igreja. Prega, pregador, canta, cantor, que daqui a pouco para casa eu vou. Não! Presta atenção no sermão. Chega em casa e multiplica essa graça. Presta atenção nas canções. Chega em casa e canta de novo. O culto não acaba aqui. Aleluia. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que se ache só a ti. E então, sabe o que é esse então? É depois disso, usa-me. Ele está te perguntando, diga de novo.
Como que você quer ser usado? Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Me lança como flecha. Eu quero ser usado, Deus, da maneira que te agrada. Há milhões de almas a caminho do Hades agora. Consegue chorar por essas que ainda escaparam? Há milhões de almas a caminho do Hades agora. Ah, se evangelizássemos mais. Sonda-me. Faz arder, Jesus. De novo, sonda. Só as vozes. Como farol, como Se tiver alguém que está afastado do Evangelho do seu lado, chama ele, chama ela. Fala, hoje é o dia da sua libertação. Hoje é o dia da sua restauração. Se tiver alguém do seu lado que se afastou do Evangelho, ou que ainda não confessou Jesus como único Senhor e Salvador, pega na mão, põe a mão no ombro e diz: você vai mudar de vida se você aceitar Cristo como seu único Senhor e Salvador. Então eu pergunto, onde está a primeira pessoa que vai entregar sua vida para Jesus hoje? A igreja está aqui para te acompanhar. Alguém vai olhar para o lado, alguém vai te chamar. Vem para Jesus, vem para Jesus.
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O jovem está trazendo o primeiro jovem para Jesus. Aleluia, está trazendo a segunda. Traz ela, vem com ela. Traz ele, vem com ele. Salva Jesus. Salva Jesus. Está vindo mais, a igreja está acompanhando. Jesus te ama muito. Desça da galeria. Se você está afastada, volta para Jesus. Você está na nave da igreja, vem para Jesus. Ele morreu sua morte para você viver a vida dele. Igreja. Oh, quão cego andei e perdido. Longe do meu Salvador. E aí? Mas no céu ele desceu, e seu sangue verteu pra salvar.
Senhor em sacrifício vivo, santo e agradável. Estenda as mãos, irmãos. Obrigado, Jesus, porque a sua palavra abriu os ouvidos espirituais, os sentidos espirituais dessas pessoas. A sua palavra tocou-os. E um dia eles vão dizer: tocou-me, Jesus tocou-me. E de paz ele encheu meu coração. Não haverá morte, haverá vida. Arranca o desespero, Deus. Tira do calabouço, Deus. A luz está acesa, a luz é Cristo. É a palavra. É a igreja que ilumina o seu caminho pelo poder do Espírito. Hoje Jesus está lhe dizendo: uma nova direção te é dada. Uma nova direção te é dada. Só vocês que vieram à frente, abaixa a cabeça comigo. Só vocês que foram tocados por essa palavra, abaixa a cabeça comigo e ora assim: Senhor Jesus, perdoa-me, restaura-me, me recebe como filho na tua casa, me enche com o Espírito Santo e me usa para a glória do teu nome, para resgatar outras pessoas. Quem pode dar glória a Deus pela vida deles? Esses se glorificaram e vibraram com a sua salvação vão cuidar de vocês, vão orar por vocês, vão ministrar Cristo na alma de vocês. O pastor da igreja vai orar por vocês, porque é a igreja reunida que nos liga a Deus. A igreja nos conduz a Cristo. Cristo nos conecta ao Pai. O que a igreja ligar na terra é ligado lá. O pastor vai orar com toda a igreja. E hoje vocês saem daqui conectados a Cristo Jesus. Por favor, pastor. E eu já agradeço essa oportunidade.